Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Simbora para os meus pitacos para os desfiles de domingo. Começando com a Porto da Pedra, que teve um início interessante. A comissão de frente fez uma apresentação impactante, que tirou muitos gritos, muitos aplausos lá do pessoal do setor 10. A cabeça da escola estava bonita e o público recebeu muito bem a agremiação. Aliás, eu fiquei muito feliz pela quantidade de pessoas que sabiam os sambas das escolas, inclusive da Porto da Pedra, lá no setor 10. Uma boa quantidade, uma boa massa de sambistas neste setor. Então, a escola começou assim de uma forma bem interessante o seu desfile. Só que não manteve o mesmo nível e não soube aproveitar esse carinho que o público recebeu à escola. Especialmente porque os seus componentes estavam desanimados e a agremiação apresentou sérios problemas de evolução, apresentando vários claros e teve aquele problema mais sério com a última alegoria. E eu acho que ela arriscou muito, vindo com praticamente 7 carros, 6 alegorias mais o pé de passagem. Era um risco ali muito grande para quem acabou de subir para o grupo especial. E sem falar que desses carros, 3 eram caixotes, o que contribuiu para que o conjunto alegórico não fosse dos mais interessantes, apesar de bonito, pois além da questão da volumetria, ainda foi possível observar problemas de avarias nas alegorias. Eu destaco a boa apresentação da comissão de frente neste desfile. Beija-Flor de Nilópolis. Eu vejo que a Beija-Flor iniciou seu desfile de uma forma forte, com uma boa apresentação da comissão de frente, uma bela apresentação do casal, com 2 excelentes alegorias no seu início, com aquele abre-alas magnífico, com aquele beija-flor assim fantástico. E eu fiquei só pensando no seguinte, no ranking das melhores alegorias. Quando vi o abre-alas da Beija-Flor, eu falei, esse é um forte concorrente para um ranking das melhores alegorias do canal. Aí veio o segundo carro e eu falei, mais um forte concorrente aí para entrar na lista. Só que o desfile meio que parou por aí, aliado ao bom conjunto estético das fantasias, que foram lindíssimas, luxuosíssimas, que me fez remeter àquela Beija-Flor antiga, aquela Beija-Flor que, a meu ver, parou em 2015. E o grande problema desse desfile da Beija-Flor foi a questão do enredo. Um enredo muito complicado de entender. Tudo bem que é um delírio, mas é preciso haver uma coerência, é preciso ter uma linha que faça coerência para a gente entender a história. E foi um dos enredos mais difíceis que eu confesso a vocês que eu já vi passar ali na Marquês de Sapucaí. Tá, gente? Desculpa aí a torcida da Beija-Flor, mas eu estou sendo bem sincero. Por exemplo, naquela parte em que falava da ida, da corte nilopolitana, do pessoal de Nilópolis para Maceió, o desfile ali, o setor se concentrou em falar de desfiles históricos da Beija-Flor. Uma coisa que não fazia sentido. E eu estou citando um exemplo, mas isso se deu em diversos momentos durante esse desfile. Um enredo muito complicado que gerou um samba complicado. Um samba enredo que acabou não vingando. Eu já tinha alertado isso em vídeos anteriores aqui no canal, que havia uma certa possibilidade desse samba não ter sustentação de 70 minutos. E isso de fato aconteceu, até de certo modo cedo, a meu ver. E assim, eu fiquei feliz por relembrar, aquela Beija-Flor com a sua identidade do luxo que a gente se acostumou por muitos anos, mas fica essa observação aí quanto à questão do enredo. Eu destaco nesse desfile a evolução da escola e também o conjunto estético das fantasias. Acadêmicos do Salgueiro. Um bonito desfile, mas sem alma. Eu posso falar aqui 1000 coisas do desfile do Salgueiro, especialmente quanto à questão das alegorias que não apresentaram soluções criativas. Foi, assim, digamos, do mais o mesmo, apesar de ser um bonito conjunto alegórico. Mas o ponto principal
do desfile do Salgueiro foi: não houve conversa entre o excelente samba enredo e a proposta do desfile. Ponto que eu bati aqui, o pré-carnaval todo. Eu falei, este samba enredo não está de acordo com a proposta do desfile. Se vai vencer as eliminatórias, então é necessário mudar o tom do enredo. Eu até imaginei que iriam fazer isso e não fizeram. Então nós tivemos uma coisa não conversando com outra. O desfile foi uma coisa e o samba enredo foi outra. E não se criou aquela atmosfera para o desfile acontecer. Então o desfile do Salgueiro foi basicamente isso. Um bonito desfile, mas sem alma. Eu destaco a bela apresentação do casal de mestre-sala e porta-bandeira e também o belo conjunto de fantasias. Acadêmicos do Grande Rio. Desfile muito bom da Escola de Caxias. Mais uma vez, a dupla Leonardo Bora e Gabriel Haddad mostram que é fora da caixinha. São artistas fora de série. E foi a escola mais bela esteticamente para mim e que teve um início bem impactante com aquela comissão de frente, especialmente no momento final, naquele momento ali em que envolveu a onça e que contou com a participação do público. Aliás, a Grande Rio soube utilizar muito bem a questão da iluminação cênica em seu desfile. As fantasias eram lindíssimas e criativas, mas eu achei que algumas ali pareciam ser pesadas, estavam prejudicando a evolução dos componentes. E assim, gente, foi um desfile belíssimo, mas que não explodiu, não aconteceu da forma com que a gente esperava. E eu vejo ali que a leitura do enredo contribuiu, de certo modo, para isso, mas o samba enredo acabou não rendendo. Os componentes da escola acabaram não cantando com o mesmo entusiasmo que ocorreu no ensaio técnico. E aí acredito que as fantasias tenham colaborado para isso. Mas assim, o samba realmente não teve uma boa recepção do público, que estava bem animado ali no setor 10, como eu já falei. Duas escolas que realmente o samba não vingou. O da Tijuca e este da Grande Rio. E esse da Escola de Caxias, eu acredito que tenha sido a questão da letra. Ele é muito gostoso melodicamente, mas a letra é difícil de acompanhar. Destaco nesse desfile a parte estética, tanto alegórica quanto de fantasias da agremiação. Unidos da Tijuca, um desfile que eu considero irregular em quase todos os quesitos. A comissão de frente teve uma apresentação ruim. Eu confesso que até agora não entendi o que se deu ali, porque eu acho que era para formar um pavão, porque eles formaram a parte do corpo do pavão, mas a cabeça não apareceu. A não ser que eu não tenha visto, porque fica meio escuro, mas a gente ficou meio que se perguntando o que era para acontecer ali. A gente não entendeu nada. Então, a apresentação da comissão de frente foi ruim ali no setor 10. As soluções das fantasias foram bem batidas, soluções assim que nós já vimos diversas vezes na avenida, nada de novidade, da mesma forma que as alegorias que não eram feias, mas assim, coisas que a gente já tinha visto em outros carnavais, tá, gente? Soluções meio que manjadas. O desfile foi meio chatinho de acompanhar, foi meio arrastado, o samba enredo não colaborava para ser um desfile mais animado, mas os componentes conseguiram demonstrar determinada animação, especialmente na parte do refrão. Eu acho que, apesar dos pesares, os componentes da Unidos da Tijuca mostraram garra nesse desfile. E também tem a questão do enredo. O enredo ora era fábula, ora era fato real. E isso ficou meio confuso ao contar a história de Portugal. Eu destaco a evolução da escola e só. Imperatriz Leopoldinense. E eu vou começar esse comentário abrindo parênteses. Gente, eu sei que em determinados momentos eu sou muito crítico com a minha própria escola, com a Imperatriz. Muitos torcedores questionam isso,
Mas o que acontece? São 21 anos de avenida esperando o momento que finalmente eu pude ver com meus olhos, com muita alegria, nessa manhã de segunda-feira. O público ativamente participando, cantando o samba da escola com muita vibração. Vocês não têm ideia de como eu esperei isso. A Imperatriz, ela teve lampejos de boa receptividade do público, como em 2003, 2005, 2020, mas aí o público já conhecia o samba por ser uma reedição. Mas eu queria ver essa explosão nas arquibancadas. Era isso que eu queria ver. E por esse motivo, eu sempre fui assim muito crítico com a Imperatriz, porque eu queria viver isso, eu queria vivenciar, sentir isso que outros torcedores passaram na avenida. E era muito chato quando o nome da Imperatriz era anunciado na avenida e você não via manifestação nenhuma. Foram muitos e muitos anos com um público indiferente com a escola para finalmente ter esse momento de êxtase. E aí eu vou dar meus parabéns para a diretoria da escola, que conseguiu virar a chave nesse aspecto, e ao Leandro Vieira, que conseguiu colocar a Imperatriz com um caráter mais popular. E fecha parênteses. Bom, gente, a Imperatriz defendeu com muita força o seu campeonato e fechou com chave de ouro o domingo. Ela passou bem em praticamente em todos os quesitos, mexeu com o público e apresentou um tema fácil de ser entendido. Só confesso que eu esperava um pouco mais do caráter estético da escola, especialmente das alegorias. Eu acho que esse foi um dos trabalhos assim que menos me impactaram do Leandro Vieira. Destaco o rendimento do samba enredo e o enredo apresentado pela escola. E para fechar o vídeo, a percepção que eu tive ali do setor 10 é que a Imperatriz ela acabou se destacando no primeiro dia, seguida da Grande Rio, deixando bem claro que essa foi a minha visão no setor 10. De repente, as agremiações que foram muito bem ali no 10 podem ter ido mal em outros setores, ou as agremiações que foram mal no setor 10 podem ter ido bem em outros pontos do sambódromo. A gente tem que lembrar que o desfile ele é dinâmico, tá, gente? Ele pode se dar de forma diferente em pontos diferentes da Marquês de Sapucaí. Tá legal? Mas a percepção inicial foi essa: Imperatriz e depois Grande Rio. Tá certo? Escreva aí nos comentários o que vocês acharam dos desfiles de domingo e até a próxima.